Boa noite a todos. Hoje é 3 de abril de 2020, são 7h15 da noite. Eu estou iniciando a aula para o quarto C, sobre distribuição constitucional das competências entre as pessoas políticas. Então, gente, nas aulas passadas, eu praticamente esgotei com vocês o assunto, né? Onde eu mostrei para vocês como é que está organizada a República Federativa do Brasil. Então, a rigor, nós temos a Constituição Federal, desenhando o Estado Federal Brasileiro, a República Federativa do Brasil, e temos 4 pessoas políticas de direito público interno: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá legal? Agora, eu já falei para vocês que essas 4 pessoas políticas de direito público interno, elas são autônomas nos termos da Constituição. Ou seja, elas podem fazer tudo aquilo que a Constituição permite para elas. Então, cada pessoa política vai ter uma atribuição dentro do desenho da República Federativa do Brasil. Já falei para vocês também que, em linhas gerais, os problemas que envolvem o Brasil como um todo são de competência da União. Por quê? Porque somente a União exerce as suas atribuições em todo o território nacional. Aí eu disse para vocês que os problemas locais são de competência dos municípios, tá ok? Então, os municípios, via de regra, exercem os poderes locais. E os problemas regionais são de competência dos estados e do Distrito Federal. Essa não é uma regra absoluta, tá? Existem algumas exceções, mas é um modelo a ser seguido, tá ok? Problemas nacionais, competência da União. Problemas locais, competência dos municípios. Problemas regionais, competência dos estados e do Distrito Federal. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, por que isso, gente? Porque, assim, se o problema é local, por que vai até a União para voltar para a localidade? Estão entendendo? Se o problema é local, o governo local, que é o município, vai lá e resolve. Ok? Se o problema é regional, então os estados resolvem. Se o problema ele for nacional, a União resolve. Tudo bem para vocês? Acho que tudo bem isso daí, né? Minha filha está subindo aqui, ela está com uma vozinha, né, meio estudante. Então vamos lá. Gente, eu vou começar a falar hoje para vocês de como é que a Constituição distribuiu as competências entre as pessoas políticas com relação às matérias, tá? Então, eu fiz esse quadro para vocês aqui, e a primeira competência que eu vou falar para vocês são as competências enumeradas. O que é uma competência enumerada? A competência enumerada é quando a Constituição ela vai lá e aponta um ente político e fala: esse ente político vai tratar desse assunto. Então, essa é uma competência enumerada. A Constituição vai lá e fala: os assuntos de interesse local são de competência dos municípios. Opa! Então, ela apontou para o município e otorgou uma competência para o município. Ela vai dizer assim: o gás encanado é competência dos estados. Opa! Olhou para o estado e entregou uma competência para o estado. Depois ela fala: emitir o papel moeda, competência da União. Então, vocês vejam que as competências enumeradas elas estão espalhadas pela Constituição, e sempre que a Constituição apontar o dedo e falar: compete a essa pessoa política fazer isso, a competência daquela pessoa política. Tudo bem? Sempre lembrando a vocês, tá? Eu não vou repetir isso durante a aula. Sempre que a Constituição falar que a competência do Estado ou que a competência do município, vocês têm que entender que a competência também é do Distrito Federal. Eu não vou ficar falando aqui toda hora, tá? Quando eu aponto e falo: olha, compete aos municípios. Quando a Constituição aponta e fala: compete aos municípios tratar de assuntos locais, ela está falando que compete também ao Distrito Federal. E quando a Constituição aponta: compete aos estados tratar do gás encanado, então quer dizer que compete ao Distrito Federal também, tá ok? O Distrito Federal aglutina todas as competências municipais e quase todas as competências estaduais. Ele só não tem 4 competências estaduais: Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Fechou, gente?
É só um lembrete aí para vocês, para que eu não fique repetindo isso a todo momento na aula, tá? Eu só vou, sempre quando eu falar compete ao Estado, compete ao município, também compete ao Distrito Federal. Então, essas competências enumeradas, elas vão estar ao longo da Constituição. Eu não vou ficar aqui falando todas elas, porque são tantas, e aí vocês, quando vocês forem estudar, vocês vão saber delas. Agora, quando eu falo de competências enumeradas da União, aí nós temos que vir no slide 2 aqui e tomar um certo cuidado. Por quê? Porque o artigo 21 da Constituição, ela outorga uma série de competências à União. E o artigo 22 também. Só que existe uma substancial diferença entre a atribuição da competência feita pela Constituição à União, do artigo 21 para o artigo 22. Por quê? Porque nós dizemos que as competências do artigo 21 são competências exclusivas. Tá ok? E nós vamos dizer que as competências do artigo 22 são competências privativas. E aí vem a pergunta: qual a diferença entre uma competência exclusiva e uma competência privativa da União? Tá ok? Só um segundinho, gente. Amor, pode fechar a porta do quarto, por favor? Tá atrapalhando, não tá? Não? Beleza. Então, olha só. As competências exclusivas do artigo 21, elas são indelegáveis. Então, se eu pegar o artigo 21, eu vou colocar ele na tela aqui para vocês. Não consigo colocar aqui. Então, está lá assim. Compete à União manter relação com o Estado estrangeiro. Então, veja bem, quem vai manter relação com o Estado estrangeiro é a União, única e exclusivamente. Os estados, o Distrito Federal, os municípios não podem manter relação com o Estado estrangeiro. Aliás, gente, quando a União mantém relação com o Estado estrangeiro, ela não está nem atuando em nome da União, né? Ela está atuando em nome de quem? Quando os órgãos da União mantêm relações com estados estrangeiros, esses órgãos estão atuando em nome de quem? Da República Federativa do Brasil. Pessoa política de direito público e internacional. Olha lá, hein, gente. Presta atenção, hein? Então, ao manter relações com estados estrangeiros, os órgãos da União, notadamente o presidente da República, ele está agindo em nome da República Federativa do Brasil e não da União propriamente dita. Aliás, até mesmo por isso que é indelegável, né? Só ele pode lidar, tá ok? Então, lá no artigo 21, nós temos várias competências da União, tá ok? Declarar a guerra, celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, emitir a moeda, tá ok? Autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico. Então, aí estão várias competências lá na União, do artigo 21. E todas essas competências do artigo 21 são exclusivas, ou seja, são indelegáveis. Agora, no artigo 22, nós temos competências privativas da União. Essas competências privativas da União, que estão no artigo 22, preste atenção, elas são delegáveis aos estados e ao Distrito Federal. Mas veja bem, elas não são amplamente delegáveis. Elas são especificamente delegáveis por meio de lei complementar. Então, vejam só, a União, através do artigo 22, eu coloquei aqui o inciso 1 para vocês, direito civil. Então, a competência para legislar sobre direito civil pertence à União. Agora, se a União quiser, ela pode delegar essa competência aos estados e ao Distrito Federal? Pode. Mas não é que ela pode delegar amplamente. Não é que ela pode simplesmente editar uma lei complementar e falar assim, a partir de agora, cada estado vai editar o seu Código Civil. Nada disso. Não é disso que se trata. A competência para legislar sobre direito civil e produzir o Código Civil é da União. Agora, se a União quiser editar uma lei complementar
e outorgar aos estados competência para tratar de algumas questões específicas em matéria de direito civil, ela pode. É disso que se trata a delegabilidade das competências privativas da União, que estão no artigo 22. Alguém tem alguma dúvida? Gente, só um minutinho, porque está me atrapalhando aqui. Só um segundinho. Desculpa aí, pessoal. Probleminhas técnicos aqui. Tava me atrapalhando, meu. Não tava... Bom, entenderam isso aí? Então, vamos lá. Competências enumeradas da União. Subdividem em duas. As privativas, do artigo 21, que são indelegáveis, e as privativas, desculpe, as exclusivas, do artigo 21, que são indelegáveis, e as privativas, do artigo 22, que são especificamente delegáveis. Ou seja, a União, se quiser, pode delegar via lei complementar somente algumas questões específicas. Tá ok? É igual ao direito penal. Direito penal, competência privativa da União, artigo 22. A União vai lá e edita o Código Penal. Agora, se a União quiser, ela edita uma lei complementar e autoriza os estados e o Distrito Federal a tratar de algumas questões específicas de direito penal, mas não amplamente. Ela não pode chegar e falar agora o direito penal, cada estado vai ter o seu Código Penal. Tá ok? Professor, uma dúvida. Não. No caso do Covid, agora que a gente está vivendo a situação do Covid, é possível a União delegar temporariamente alguma atividade para os estados e municípios? Em que Em sentido? alguma lei complementar? Mas Não, né? vocês vão ver que a saúde, tá, é legislação comum, cara. Então, a saúde, todas as pessoas políticas tratam. Eu vou explicar isso mais adiante. Deixa eu continuar. Quando chegar na legislação comum, a gente fala sobre isso, tá bom? Isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tá, então, eu coloquei aqui para vocês o parágrafo único do artigo 22. É lá que está dizendo, ó, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas desse artigo. Então, quando vocês forem estudar a competência privativa da União, do artigo 22, vocês vão estudar todos os incisos, que é um rol bastante extensivo, e lá no parágrafo único vai estar essa disciplina que eu falei para vocês aí, da delegabilidade específica via lei complementar. Tudo bem? Há uma restrição do ponto de vista material, porque a delegabilidade não pode ser ampla e restrita, e há uma exigência do ponto de vista formal, porque se exige aí lei complementar. Tá ok? Fechou, gente? Fácil, né? Vocês vejam que é bem tranquilo isso daí. Agora, antes de eu fechar a tela aqui, eu queria chamar atenção para uma coisa que eu falo em sala de aula. Dá uma olhada no inciso 1 do artigo 22. Eu reproduzi ele para vocês aqui no slide. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Gente, vejam que a Constituição Federal, somente nesse inciso, outorga mais competência para a União legislar do que todo o resto da Constituição. Veja que, em um inciso, as principais competências legislativas a Constituição entrega na mão da União. Direito civil comercial, que hoje seria o empresarial, certo? Penal processual, que engloba processual civil, processual penal. Eleitoral do trabalho, fora o agrário, marítimo, aeronáutico e espacial. Mas vocês vejam que quanta competência, quanta matéria de competência da União. Aí eu fico me perguntando, poxa, se a União tem tanta competência legislativa, poxa vida, para que servem as assembleias legislativas dos estados e as câmaras municipais? Vejam, as grandes competências são todas da União. Então, aí eu fico me perguntando, pô, será que realmente a gente precisa de um poder... Veja bem, não estou invocando aqui que devemos fechar a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais.
Eu estou dizendo aqui é que eu não sei se esses poderes legislativos estaduais, municipais, precisariam ter toda essa pompa e circunstância que eles têm, porque você chega lá, tem assessor pra caramba, é super, sabe, é dimensionado o negócio, mas na verdade, se vocês fizerem uma pesquisa, tá, vai ter um ano ainda que eu vou pedir para os alunos fazerem essa pesquisa para mim. Pega a Câmara Municipal de Taubaté e pega a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pega um ano, 2019. Veja quantas leis eles produziram. E vejam de que trata essas leis. Vocês vão ver que a grande maioria dessas leis trata de dar nome à rua, dar nome a viaduto, dar nome à praça, homenagear não sei quem, estabelecer o dia da goiabada, o dia da, sei lá, quer dizer, só um minutinho, já dou a palavra, entendeu? Então, assim, eu vejo que os estados e os municípios legislam em matéria tributária, competência deles, legislam em matéria financeira e legislam em matéria que interessa a eles, do ponto de vista administrativo. Os municípios devem ter o plano diretor, mas vocês vejam que você tem muita competência na mão da União e isso esvazia as atribuições dos demais poderes legislativos da federação. Entenderam a minha crítica? Tá? Não sei se precisaria ter uma Câmara de Vereadores. Talvez um Conselho Municipal bastasse. Não sei. É uma ideia que eu estou plantando na cabeça de vocês. Tá? Eu vejo aqui o município de Taubaté, vira e mexe, eles ficam dando o quê? Está dando título de cidadão taubatiano para uma pessoa importante da cidade que não nasceu aqui. Tudo bem, é legal, uma homenagem, um reconhecimento, mas, de que valia tem isso na prática legislativa? Não vejo alguma valia, tudo bem? O rapaz queria fazer uma pergunta ali. Professor, com relação ao que o senhor estava falando das casas legislativas, aqui em Taubaté mesmo, a Câmara, diversas vezes apresenta projeto inconstitucional. Eles fazem um projeto de lei, passa pela Comissão de Justiça da Câmara, não tem parecer favorável do advogado da Câmara, mesmo assim, eles vão lá, votam, muitas vezes projeto inconstitucional, de matéria que nem é deles também. Taubaté, o Cláudio, é a cidade recordista no estado de São Paulo com leis inconstitucionais, né? Que ferem tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, né? Muitas vezes a Constituição Estadual acaba reproduzindo a federal, né? Mas esse é um problema, né? Porque daí o legislador ele quer legislar, só que daí a matéria que ele quer legislar ele não pode porque é competência da União. Isso é uma coisa muito comum, tá? E muitas vezes a Câmara Municipal fica envolta em questões que de ordem prática legislativa não tem nada, tá? Mas alguém queria fazer uma questão, uma dúvida? Tem alguém falando aqui, mas não estou ouvindo. Está com o uniforme aqui da PM, não sei quem que é. Pode falar. Eu não estou ouvindo aí. Ele não ativou o microfone dele está desligado. Isso. Quer falar? Qual que é o nome dele, vocês sabem? Sérgio. Ô, Sérgio, seu microfone está desativado. Perdão, o senhor falou comigo? Perdão. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Ah, tá. Você estava falando, eu pensei que você ia fazer uma pergunta. Tá. Beleza, gente? Tá, então, é uma perguntinha boa de prova essa, né? Diferenciar a competência exclusiva da competência privativa da União. É uma questão boa de prova, tá? Então, essas são as competências enumeradas. Agora, vamos falar da competência comum. Tá? A competência comum, gente, está no artigo 23 da Constituição Federal. Então, a Constituição, no artigo 23, ela vem e fala assim, ó. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Preservar florestas, a fauna, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, proporcionar meios de acesso à cultura, né? Já falei isso,
E nós vamos ter aqui cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. Então, vocês vejam que essas competências do artigo 23, que é competência comum, quer dizer que a Constituição fala que compete a todas as pessoas políticas zelar por essas questões. Essas competências aí, em sua grande maioria, são competências administrativas. Então, eu vou dar um exemplo da saúde, tá? Que está bastante em voga aí pela Covid, né? Gente, a competência da saúde é comum. Então, o que fazem os municípios? Criam os postinhos de saúde, ok? Então, você vai ver, pô, quem melhor que os municípios para saber onde estão os bairros mais afastados, os bairros mais pobres? O município vai lá e cuida disso. Agora, quem é que vai criar hospitais que vão tratar, vão fazer cirurgias mais complexas, vão dar um atendimento mais complexo? São os estados. E quem vai criar um sistema único de saúde que envolve o Brasil inteiro? A União. Percebe? Então, essa competência comum, gente, é uma origem no direito alemão, tá? É o chamado federalismo de cooperação. O que é o federalismo de cooperação? A competência é comum a todas as pessoas políticas e a Constituição quer que as pessoas políticas trabalhem uma com as outras de forma cooperada para que alcancem as finalidades ali estabelecidas. Tudo bem? Então, um outro exemplo. Parques, né? Proteção das florestas. Vocês já ouviram falar do Parque da Itatiaia, onde está o Pico das Agulhas Negras? Ali é o Parque Nacional do Itatiaia. Ou seja, quem criou aquele parque foi a União. Os funcionários que trabalham naquele parque são funcionários da União. Agora, aqui em Ubatuba, nós temos o Parque Estadual da Serra do Mar. O próprio nome já diz. Aquele parque ele é estadual. Ele foi criado pelo Estado de São Paulo e ele é mantido pelo Estado de São Paulo. Já aqui em Taubaté, nós temos o Horto Florestal, ou o Parque do Itaim, que são, ou o parque lá que tem aqui na Jardim das Nações. São parques mantidos pelo município, criados e mantidos pelos municípios. Então, vocês vejam que grandes parques, né, geralmente a competência é da União. Tem uma exceção aí, né? O Parque Nacional, o Parque Estadual da Serra do Mar, ele é bem grande, tá? Mas o Estado de São Paulo é um estado rico, então ele foi lá e criou o parque dele, não tem problema. Agora, os parques municipais geralmente são parques pequenos, que ficam localizados dentro das cidades. Tudo bem isso para vocês? Agora, o exemplo da saúde, ele é muito rico, porque você pode ver como é que os entes podem trabalhar cooperativamente um com os outros, tudo bem? Então, por exemplo, no combate à dengue, gente, quem faz um plano nacional de combate à dengue é a União. Só um segundinho. Amor, eu estou dando aula agora, filha. Você dá um oi, pessoal? Você desliga ou então vai para o seu quarto para ver, por favor? Dá um oi, pessoal. Fala oi. Oi, pessoal. Você fala aí. Eu sou a Yasmin. Fala, eu sou a Yasmin. Oi. Então, olha só. No combate à dengue, a União ela cria um plano nacional de combate à dengue. Ela produz material publicitário, ela investe em pesquisa, ela importa material, medicamentos, tá? E aí, o que ela faz? Ela chega para o município e fala, município, você está com foco de dengue aí muito feio. Então, ó, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar material, eu vou te dar equipamento, eu vou te dar know-how e vocês vão aplicar tudo isso no combate à dengue, percebe? Porque ninguém melhor que os municípios para saber... Que ficou assim? Que borrou, filha. Oh, Jesus, não? Então, percebam, no combate à dengue, gente, os municípios eles recebem o apoio da União. De que forma? A União dá carro para ir nos bairros, a União pega o pessoal e dá curso para o pessoal, mas quem efetivamente vai lá e faz o combate à dengue é o pessoal da prefeitura, entenderam?
Então, o município ele recebe o apoio da União e a União promove esse apoio para o município fazer efetivo o combate à dengue. Entenderam isso? Entendeu, Gustavo? Então, por exemplo, agora na Covid, nós estamos vendo aí, eu não sei quem está construindo, mas no estádio do Pacaembu, que é um estádio municipal, foi construído um hospital lá, não sei se vocês viram, né? O gramado do Pacaembu virou um hospital. E aí você vê lá o Dória, que é o governador do estado, junto com o prefeito do município de São Paulo, né, que é o Covas, o Bruno Covas, eles estão lá trabalhando cooperativamente para criar esse hospital. Me parece que o dinheiro do hospital vem do estado e o município cedeu o campo, entendeu? E aí vão trabalhando, e a União vai vir. Por exemplo, fiquei sabendo agora que a União importou 500 mil testes, né? Covid, que nós não estamos testando, né? O número de casos no Brasil é muito maior do que o divulgado, porque tem poucos testes. A União importou um monte de testes. O que a União vai fazer? Ela vai distribuir esses testes entre os estados e os municípios para os municípios poderem aplicar o teste. Estamos entendendo? Então, é o federalismo de cooperação. Eu penso também que a União deve começar a produzir máscaras. Existem estudos aí que todo mundo sai na rua com máscara, porque daí evita o contágio. Pô, mas como que vão produzir essas máscaras? Então, a União pode produzir e distribuir para os municípios, ou os municípios podem se articular e começar a produzir caseiramente. Enfim, todos para cuidar dessa pandemia, União, estados e municípios devem vir em conjunto, em cooperação, ok? Tanto que teve o decreto do prefeito do município de Taubaté, estabelecendo a quarentena, e depois veio um decreto do estado. Tudo bem? Não teve um decreto da União, mas poderia ter um decreto da União determinando a quarentena em todo o território nacional, tá ok? Tudo bem para vocês? Tem alguma dúvida, Cláudio? Você estava falando? Você quer falar alguma coisa? Beleza. Gente, aí aqui eu tenho competência residual. Então, a competência residual compete aos estados, por força do artigo 25, parágrafo 1º, e compete ao Distrito Federal, por força do 32, parágrafo único, tá ok? Parágrafo 1º também. Então, se você analisar esses dois dispositivos em conjunto, você vai ver que a competência residual é dos estados e do Distrito Federal. O que é competência residual? Eu vou ler aqui para vocês a Constituição, o que diz o artigo 25. Artigo 25, parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ou seja, tudo aquilo que não for competência da União e não for competência dos municípios, será de competência dos estados. Entendeu? Isso é que se chama competência residual. Se a União, determinado assunto, ela não apontou nem para o município e nem para a União, então quer dizer que essa competência residual é dos estados. Aqui é federalismo norte-americano. Lembra que eu falei para vocês da Constituição norte-americana? Competência residual dos estados. Tudo bem? Alguma dúvida? Por último aqui, gente, nós temos uma competência suplementar, tá? Que pertence aos municípios, que está lá no artigo 30, inciso 2. Que a Constituição fala, compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual naquilo que lhe couber. E eu já vou tratar desse assunto com vocês nessa frente. Gente, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre essas competências. Você vê que é bem tranquilo, né? Não tem muito problema aí. Eu vou encerrar a aula, que está faltando 1 minuto, e vou reabrir de novo. E a hora que eu voltar, competência concorrente. Essa sim, gente. Essa sim pega, tá? A competência concorrente, ela precisa que vocês se esforcem para entender. Depois que vocês entendem, vão embora. Tudo bem? Daqui a 10 minutos, professor? Não, já vou ligar e desligar, já vou automaticamente. Tudo bem? Ou vocês querem intervalo? Tá? Eu vou ligar e vou chamar vocês, tá bom? Eu só vou lá embaixo, lá vou pegar um copo d'água para mim, que eu tô com a garganta seca. Aliás, tem que tomar bastante líquido, né, gente?
E líquido quente, tá? Toma líquido quente, porque o líquido quente, se tiver alguma coisa na garganta, dizem que ele joga pro parede do Esôfago. braço e já era. Tá bom? Então, eu vou fechar e já reabro em seguida.